Desde os tempos antigos, o desejo humano sempre foi envolto em mistério. Como dizia Sêneca, nada é mais difícil de governar do que o próprio desejo. E compreender o desejo alheio é um desafio ainda maior. Mas, e quando esse desejo se esconde sob gestos sutis, olhares que duram meio segundo a mais, palavras que carregam camadas invisíveis de intenção? Hoje, vamos explorar os 5 sinais de que uma mulher te deseja em segredo. O jogo da atração é silencioso, mas ensurdecedor. É como uma música que só os atentos conseguem ouvir, tocando nas entrelinhas de um encontro casual, na escolha meticulosa das palavras, no riso que surge meio segundo depois do necessário. Nem tudo que é intenso vem à tona. Muitas vezes, o desejo se veste de indiferença, se esconde em pequenas provocações, se camufla em olhares furtivos que fogem no instante exato em que você tenta capturá-los. E é exatamente essa incerteza que mantém o jogo vivo. A dúvida é um veneno doce que mantém a mente em combustão, que faz um homem passar noites acordado se perguntando: será que foi intencional? Ou foi só coisa da minha cabeça? Mas se há algo que os antigos filósofos já sabiam, é que nada no comportamento humano acontece por acaso. Pequenos gestos são manifestações de grandes verdades, se você souber onde olhar. Então, se você já sentiu que havia algo ali, mas não tinha certeza, se já se perguntou se aquela proximidade era apenas casualidade ou algo a mais, preste atenção. O desejo nunca vem escancarado, mas sempre deixa rastros. Hoje, você vai aprender a enxergá-los. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar um like no vídeo, para que essa mensagem não passe despercebida. Vamos começar com o primeiro sinal: a linguagem não verbal. O primeiro sinal secreto de desejo não está no que é dito, mas no silêncio. Ele está nas entrelinhas. Existe uma verdade incontestável sobre o ser humano, é que nosso corpo nos trai antes mesmo que a mente tenha tempo de formular desculpas. A linguagem não verbal é o reflexo puro do que sentimos antes que a razão tente maquiar a realidade. Ela é instintiva, automática, ancestral. Estudos da Universidade da Califórnia mostram que cerca de 93% da comunicação humana é não verbal, e apenas 7% do que transmitimos está nas palavras que dizemos. O restante está nos gestos, no tom de voz, na proximidade, no jeito como os olhos percorrem o ambiente. Ou melhor, como os olhos percorrem você. Quando uma mulher deseja um homem em segredo, o corpo dela conta essa história em fragmentos sutis. Nietzsche escreveu que os olhos, que falam tanto, também mentem, se há algo mais forte dentro de nós que quer escondê-los. E é exatamente isso que acontece com alguém que tenta reprimir um desejo. O olhar entrega, mesmo quando a pessoa luta contra. Se uma mulher olha para você repetidamente, mas desvia rápido quando você percebe, é um reflexo de um dilema interno. Um lado dela quer se mostrar, o outro quer esconder. Mas há algo ainda mais profundo. Existe um fenômeno chamado olhar triangular, observado por psicólogos sociais. Quando uma pessoa sente atração por alguém, os olhos seguem um padrão inconsciente. Primeiro, olham para os olhos do outro, depois para os lábios, depois para o corpo, e voltam aos olhos. Essa microanálise do rosto e do corpo ocorre de maneira involuntária e indica uma curiosidade intensa, um desejo velado de proximidade. Outro sinal poderoso está na proximidade. O antropólogo Edward Hall descreveu a existência de espaços pessoais, divididos em 4 camadas: o espaço público, o social, o pessoal e o íntimo. O normal entre conhecidos é que a interação fique no espaço social ou pessoal. Mas se uma mulher quebra essa barreira e se aproxima demais, se encontra desculpas para tocar seu braço, ajeitar algo em sua roupa ou simplesmente permanecer perto além do necessário, isso não é aleatório, é instintivo. As pessoas se afastam do que não querem. Se uma mulher mantém uma proximidade maior do que o esperado, de forma constante, significa que ela quer estar ali, naquele exato espaço, ao seu redor. Isso acontece porque, no fundo, estamos programados para buscar contato com aquilo que desejamos. Resumindo, uma mulher pode mal conversar com você e ainda assim sentir atração em segredo. Pode ser que nas palavras ela tente disfarçar, mas o corpo sempre vai denunciar. Agora aqui vai um aviso. Tome cuidado para não confundir esse ponto criando falsas ilusões. Você também deve reparar como essa mulher age com as outras pessoas ao redor. O que denota o interesse não é apenas o toque físico, olhares ou gestos, mas sim a quebra de padrão. Se você notou alguns possíveis sinais não verbais, mas percebe que essa mulher faz isso com todo mundo, então pode ser que com você não haja nenhum interesse oculto e seja apenas o jeito normal dela se comunicar. É preciso ser atento e observar o contexto.
Agora vamos ao segundo sinal de interesse oculto nas mulheres: as reações exageradas. Como falei há pouco, para que você tenha certeza de que uma mulher está interessada em você, não basta levar em conta apenas as interações entre vocês. Você precisa entender como é o padrão dela com outras pessoas. É aqui que entra o sinal das reações exageradas. Uma reação exagerada não é necessariamente uma reação escandalosa ou que chame a demais atenção. É uma reação que quebre o padrão de comportamento dela. Uma mulher que deseja um homem em segredo pode não confessar isso diretamente, mas seu corpo e suas emoções acabam sussurrando essa verdade de formas inesperadas. Uma dessas formas é a maneira como ela reage à sua presença, às suas palavras e até mesmo às suas ações mais triviais. Pense em um lago tranquilo. Quando algo que não desperta emoção atinge a superfície, as ondulações são mínimas, mas quando algo significativo toca suas águas, as ondas se espalham de forma mais intensa, mesmo que o impacto tenha sido sutil. O mesmo acontece com as emoções humanas. Se uma mulher reage de maneira diferente a você em comparação com os outros, rindo mais alto, ficando mais séria, ou demonstrando desconforto exagerado em certas situações, isso pode indicar que você representa algo maior do que apenas um conhecido casual. Muitas vezes, essas reações vêm na forma de um riso, que parece um pouco mais intenso do que deveria ser. Se você solta uma piada mediana em um grupo e ela ri como se tivesse ouvido o melhor humorista do mundo, isso não é sobre a piada. É sobre quem contou. O desejo tem essa peculiaridade. Ele amplifica emoções, distorce a percepção, faz com que aquilo que vem da pessoa desejada pareça mais especial do que realmente é. Mas nem sempre as reações exageradas vêm na forma de entusiasmo. Em alguns casos, a tensão também pode ser um indicativo poderoso. Já percebeu quando uma mulher, que normalmente é extrovertida e segura, parece ficar nervosa ou hesitante perto de você, como se estivesse pisando em um terreno instável? Esse desconforto pode ser um reflexo da tentativa de esconder o que sente. É o paradoxo do desejo secreto. Ele quer se manifestar, mas teme ser revelado. Exemplo prático. Imagine que você está contando uma história casual para um grupo de amigos. Enquanto os outros reagem normalmente, ela parece mais envolvida do que o necessário. Se inclina para a frente, reage com interjeições exageradas, ou mesmo te interrompe para fazer perguntas, prolongando o momento. Em outro cenário, se alguém faz um comentário sobre você, ela pode reagir de forma mais defensiva do que o esperado, como se estivesse protegendo algo que nem ela mesma entende completamente. A verdade é que o desejo, quando não pode ser expresso livremente, se manifesta nos detalhes. E são nesses detalhes que um homem atento pode encontrar as respostas que a própria mulher, muitas vezes, ainda está tentando compreender. Terceiro sinal: o ciúme sutil. Uma mulher que te deseja em segredo não gosta de ver você interessado em outra. Mas ao invés de admitir, ela usa o humor ou pequenos comentários para demonstrar esse desconforto. Se você menciona outra mulher e ela reage de forma inesperada, tente perceber se há um tom de brincadeira misturado com um leve incômodo. Nem todo ciúme se revela de forma ativa. Às vezes, uma pequena reação negativa, um comentário levemente mordaz, um comentário que foi ignorado, tudo isso podem ser sinais de um ciúme disfarçado. É o troco sobre alguma coisa que você fez ou falou. Vamos supor que você elogiou ou deu pistas de estar interessado em outra mulher. Neste caso, a mulher que te deseja em segredo pode não demonstrar abertamente que ficou incomodada, mas ela o fará com gestos ou brincadeiras. Pode ser que finja indiferença e tente mudar de assunto. Pode ser que faça alguma piada tentando te alfinetar. O desejo reprimido nunca se manifesta de forma óbvia, mas sim como uma chama escondida sob as cinzas, não se vê diretamente, mas se sente no calor discreto que emana. Quando uma mulher deseja um homem, mas ainda não encontrou espaço para expressar esse sentimento, qualquer menção a outra mulher pode ser como um vento que ameaça reacender essa chama. Ela pode fingir que não se importa, mas pequenos detalhes a entregam. E mais do que as palavras, repare na linguagem corporal. Um olhar que se desvia, um tom de voz ligeiramente mais seco, ou até mesmo um sorriso que parece um pouco forçado. Outra reação comum é o súbito desinteresse pela conversa. Se antes ela estava envolvida no que você dizia, e de repente, ao ouvir o nome de outra mulher, passa a olhar para o celular, mudar de assunto ou simplesmente dar respostas monossilábicas, isso pode ser um sinal claro de incômodo. Como disse Platão, podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Muitas vezes, a mulher não quer encarar a verdade do próprio desejo. Então ela se esconde na sombra da indiferença.
Mas há aquelas que reagem de forma ainda mais sutil, tentando equilibrar a balança. Se você menciona outra mulher de forma positiva, ela pode, instintivamente, trazer à tona a presença de outro homem, talvez um amigo dela, um colega de trabalho, qualquer um que sirva para medir a sua reação e provocar um pequeno desconforto em você também. Isso não é vingança, mas sim um reflexo do instinto humano de querer manter o próprio valor em destaque. Afinal, no jogo silencioso da atração, ninguém quer se sentir em desvantagem. Quarto sinal: o jogo das redes sociais nos tempos modernos. O desejo se manifesta de maneira diferente. Uma mulher que esconde seu interesse muitas vezes se revelará no mundo digital. Ela pode curtir suas fotos antigas, assistir seus stories, comentar de forma sutil em suas postagens. Mas veja bem, não são apenas curtidas aleatórias, é um padrão. O filósofo Schopenhauer dizia que a verdadeira essência do desejo está na ausência e no anseio. E a internet se tornou o palco perfeito para esse jogo. Ela pode nunca dizer nada explicitamente, mas está lá, orbitando ao seu redor. O desejo, secreto em tempos digitais, se disfarça em pequenos gestos que passam despercebidos para muitos, mas não para quem sabe interpretar os sinais. Se na antiguidade um olhar prolongado no mercado poderia revelar intenções ocultas, hoje, esse olhar se traduz em notificações silenciosas. O rastro digital de alguém que, mesmo sem coragem para se declarar, quer ser notado. A mulher que te deseja em segredo pode não enviar mensagens diretas ou expressar sentimentos abertamente, mas ela se faz presente. De repente, uma foto sua de meses ou anos atrás recebe uma curtida. Não é um acidente, é um sinal. Como uma migalha deixada estrategicamente no caminho, um convite silencioso para que você perceba sua presença. Se isso acontece uma única vez, pode ser um deslize. Mas se há um padrão, se toda nova postagem sua tem um engajamento sutil dela, então há algo maior acontecendo nos bastidores. Outro detalhe importante está no consumo passivo. Talvez ela nunca comente, nunca curta, nunca interaja publicamente, mas está sempre entre as primeiras a visualizar seus stories, dia após dia, sem falhar. Isso porque o desejo reprimido nem sempre busca a conquista, mas sim a conexão indireta. Para ela, ver sua rotina, ouvir sua voz através de um vídeo curto, acompanhar suas postagens, é uma forma de estar próxima, sem precisar se expor. E há aqueles momentos em que a intenção se revela de forma ainda mais sutil. Um comentário que parece inocente, mas carrega um significado implícito. Um emoji deixado de maneira estratégica. Uma resposta a um story aparentemente casual, só para puxar conversa. A tecnologia tornou possível o jogo do desejo sem que palavras sejam necessárias. Mas cabe a você perceber quando esse jogo está sendo jogado. Quinto sinal: o desejo disfarçado de curiosidade. É simples. Uma mulher realmente interessada vai querer saber sobre você, não apenas sobre seu trabalho ou seus hobbies, mas sobre detalhes que normalmente ninguém perguntaria. Ela quer saber o que te motiva, quais são suas opiniões sobre o mundo, e até pequenas coisas como sua música favorita ou seu prato preferido. O homem que entende isso sabe que o interesse verdadeiro não está nas perguntas triviais, mas na maneira como elas são feitas. Se uma mulher se lembra de pequenos detalhes sobre você, se menciona algo que você disse semanas atrás, significa que ela tem pensado em você mais do que admite. Agora, imagine que você mencionou que gosta de um determinado autor, e tempos depois ela traz esse autor à conversa, dizendo que lembrou de você ao ler algo dele. Isso não é por acaso. Esse tipo de atenção revela que, em algum momento, seus pensamentos invadiram a mente dela sem que ela percebesse. O desejo silencioso se revela na memória seletiva. O cérebro humano é bombardeado com milhares de informações todos os dias, mas só guardamos aquilo que realmente nos toca, nos intriga ou nos faz sentir algo mais profundo. Se uma mulher se lembra de um detalhe aparentemente irrelevante sobre você, uma história de infância, um gosto peculiar, uma preferência musical específica, é porque, de alguma forma, você ocupou um espaço nos pensamentos dela. Como disse Platão, o amor é o desejo de conhecer e ser conhecido. E nada revela mais um desejo secreto do que essa ânsia por absorver fragmentos de quem você é. Preste atenção não apenas no que ela pergunta, mas na forma como ela reage às suas respostas. Seus olhos ficam atentos ao ouvir você contar algo pessoal. Se ela faz perguntas que vão além do óbvio, significa que ela está realmente envolvida. Um interesse genuíno é como um fio invisível conectando duas mentes. E quando uma mulher busca incessantemente compreender seu universo, pode apostar que há algo mais por trás.
Também há o momento em que ela usa suas próprias palavras contra você, de maneira lúdica, divertida, quase como um jogo. Algo que você disse tempos atrás retorna à conversa, talvez de forma irônica, talvez como uma provocação sutil. Isso não é apenas memória. Isso é um indício de que, em algum momento, você se tornou parte do repertório emocional dela. Por fim, o desejo, quando oculto, dança na fronteira entre o dito e o não dito, entre o olhar que dura um segundo a mais e o toque que nunca acontece. O sábio Epícteto dizia: "Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa." Agora que você entende esses sinais, a questão não é mais se uma mulher te deseja em segredo, mas o que você fará com esse conhecimento. Muitos passam a vida ignorando os sinais sutis ao seu redor, presos em dúvidas e inseguranças. Mas aqueles que sabem observar, que enxergam além das palavras, têm uma vantagem poderosa. Então, da próxima vez que perceber um desses sinais, lembre-se, o jogo da atração não é sobre adivinhar, mas sobre perceber e agir com inteligência. Se você quer continuar aprendendo a decifrar os códigos ocultos das relações humanas, está na hora de fazer parte da nossa comunidade. Aperta esse botão de inscrever-se como quem aceita um desafio, porque aqui, a cada vídeo, você vai destravar uma nova camada do conhecimento que poucos têm. Nos vemos no próximo.